volta Pode Crer. Como a gente tinha conversado semana passada, o vídeo foi dividido em duas partes, porque tinha muita informação interessante, muito conteúdo, então para que não ficasse muito extenso, a gente resolveu dividir em duas partes. Agora você confere a segunda parte, a continuação do vídeo da Sandra Matos, falando sobre mediação de conflitos. A justiça está em consonância com a lei. Eu sempre acho meio óbvio, assim, quando... Eu acho que hoje fala que você não se casa mais com a divisão total das coisas, né? Só divide aquilo que se conquista enquanto está junto. São 3 regimes de bens. É o regime da comunhão parcial, que você divide aquilo que você compra junto com o seu parceiro após a união, ou união estável, o casamento. A comunhão total de bens, que hoje é uma coisa bem desuso, porque ninguém quer uma comunhão total, exatamente por causa desse desequilíbrio que a Priscila falou, que às vezes alguém contribui muito mais do que o outro, ou pensa que contribui muito mais do que o outro. E o regime de separação total. Hoje a nossa sociedade já está caminhando para os contratos de namoro. Nossa, entendeu? sim. Com separação já total, desde o início. Não é casamento não, é namoro. Namoro, porque às vezes a pessoa namora muitos anos e uma fica na casa da outra e aquela coisa toda, e às vezes é um rompimento e um deles pede o reconhecimento de uma união estável. E não era uma união estável, porque às vezes não tinha aquela vontade de formar uma família com aquela pessoa. Era realmente um namoro. Então hoje a gente já consegue fazer contrato de namoro. E hoje está recorde de contrato de namoro. Tem mais contrato de namoro do que contrato de união estável e casamento. Isso é uma evolução da sociedade? Mas aí chega a pergunta assim, como é se manter neutro nessa mediação? Você como mediadora. Porque assim, a gente também tem nossos valores, as nossas, né, toda a nossa base, que a gente pode, em algum caso, tender para uma parte. E como é que a gente faz para se manter neutro? É um treino, é um treinamento. Eu tive no Tribunal de Justiça, eu acho que eu tenho mais de 400 horas de mediação. No início, às vezes, eu tinha essa tendência de não ser imparcial. É muito difícil, às vezes, você não ser imparcial, porque às vezes as pessoas chegam com casos que você olha assim e você fala, meu Deus, é absurdo. E aí eu confesso para você, Eduardo, o sistêmico, a visão sistêmica, nossa, como ela me facilitou com relação a esse olhar igualitário para as pessoas, entende? Como isso me abriu a mente, entendeu? Porque o que eu fazia? Numa sessão de mediação, se eu visse que o problema deles era igual ao meu, eu pedia licença e saía, dizia, olha, eu não tenho condição de continuar na mediação, porque eu posso escorregar com relação à imparcialidade. Né? Porque às vezes uma parte vai e senta na sua frente e fala exatamente a história que você está passando. E aí você fica assim, você fala, caramba, mas é o que eu te digo, eu volto a dizer, é o autoconhecimento. Você tem que olhar para você e falar, nossa, Sandra, você não tem condição de continuar aqui neste lugar sem misturar o problema do cliente com o seu. Senão você vai deixar de ser imparcial. E é um dos princípios da mediação, é a imparcialidade, é o não julgamento, entendeu? Então é o exercício do próprio advogado também para não se misturar com o cliente, né? Total. Às vezes o cliente quer, sei lá, uma postura de um pai e joga essa responsabilidade em cima do advogado, né? E o advogado não é pai, né? O advogado está ali como advogado para resolver aquela situação. E aí o que acontece? Quando o advogado se envolve, que é o que você está falando, ele se torna o próprio cliente, porque ele é capaz até de agredir a outra parte, de agredir o outro profissional, ele não consegue conduzir o processo de uma forma que seja saudável. Entendeu? De uma forma que as partes saiam de lá no ganha-ganha, que ambas as partes saiam ganhando. Ele parte logo... Gente, pasmem vocês, eu era assim.
Mas que bom que você evoluiu e ainda reconhece que foi. Eu Isso é era exercício assim, bonito. porque eu fui formada na advocacia para ser uma advogada litigante, para ganhar, entende? Assim, ó, advogado bem-sucedido é aquele que ganha. Até que aquilo começou a me incomodar e eu falei, não, eu não quero ser objeto para que ninguém perca, entendeu? E aí saí daquela posição e fui caminhando buscando outras alternativas. Porque foi o que você colocou no início, né? A pessoa procura, te entrega, ali, igual você falou assim, enraizou, te entrega aquilo, aí você tem que, como se você tivesse que personificar o problema, o conflito, né? Então, e aí, né? Essa questão, né? Tipo assim mesmo, né? Peitar tudo aquilo, né? E como que faz isso? Desestrutura um relacionamento, né? Eu falo assim, a vida pessoal do advogado, né? Isso vai trazer, você personificou um conflito, você é um conflito ambulante, então todos os lugares que aquela pessoa vai chegar, em outros momentos que ela vai precisar ter essa flexibilidade, é muito complicado, não, se misturar e não saber, né? Então chega em casa, chega chutando a porta, né? Exatamente. Porque eu tenho a razão, né? Então é muito complicado. Aí você tem que trazer a paz para dentro de você. Você tem que primeiro dizer assim, eu tenho que estar em paz comigo. Como é que você consegue a paz? Você exatamente acoplando as suas polaridades. Você enxergando aquilo que você tem de ruim e o que você tem de bom, aceitando aquilo, dizendo, realmente, eu sou assim. O que eu posso fazer com isso? Eu tenho que acatar, acolher, para tentar depois soltar ou controlar, porque tem coisas que a gente às vezes traz lá de trás e que a gente não consegue, que a gente não consegue se livrar. Né? Vou te dar um exemplo, a raiva. Muita gente tem raiva. Às vezes essa raiva está lá no seu sistema familiar, ela vem lá, ela está enraizada em você. E aí você diz, caramba, eu tenho raiva. O que eu posso fazer? Se eu não puder apagar essa raiva, eu vou controlar ela. É o exemplo da pedra. Ao invés de eu pegar a pedra e jogar de volta, eu digo, não, eu vou me esquivar. Entendeu? Vou me esquivar. Mas até para se esquivar, você tem que ter conhecimento, né? Então, qual a velocidade que vem aquela pedra, conforme, o que eu vou, né? Aí coloca, a pessoa vai segurar aquela pedra, vai chorar, olha o que ele fez, eu não sei o quê. Ou senão, como você falou, vai soltar a pedra ali no meio do caminho, né? Eu não preciso, uma sabedoria muito grande, né? Isso não é meu, te entrego o que é seu, fico com o que é meu, e às vezes ficar com o que é meu não é ficar com a pedra, né? Exatamente. Ou ficar com a pedra e dar um novo significado para aquela pedra. Um novo significado. Transmutar para o universo. Assim, não sabe o que fazer? Joga para o universo. Vamos polir a pedra. E quem sabe não é um diamante que está ali debaixo? Né? É verdade. Agora o Eduardo falou tudo. Às vezes a gente olha para a pessoa como se ela fosse uma pedra e se ela for um pouquinho lapidada, ela se torna um diamante e às vezes aquilo só vai a crescer em você. Entendeu? Essa questão da polaridade é muito interessante, porque assim, quando eu fui para o autoconhecimento, em algumas questões eu me achava assim muito competente. Eu era competência, como eu sou competente, não sei o quê. E o que me incomodava? A pessoa impotente. Nossa, mas aquilo não tem força para decidir, não tem força para fazer, mas olha como eu sou competente. Eu faço, eu aconteço, não sei o quê. Então tinha essa polarização, né? Eu me julgando super competente. Fazendo pelo outro. Isso. E julgando o outro impotente, né? Que não ia fazer porque ela estava fazendo. Isso. Então, assim, o quanto essa polarização. Então, por exemplo, enquanto eu não consegui olhar para a sombra, o oposto, que era necessário eu trazer para o meu cotidiano a impotência. Então, assumir aonde eu era impotente, porque se está perfeito, se é competente ao extremo, está acabado. Então, e isso veio muito da maternidade. Porque na maternidade eu me vi impotente. Porque eu estava diante de um ser que chorava e eu não sabia o que fazer. Você não ia controlar, não ia ter controle, né? Não tem controle, né?
vou controlar os horários que eu vou dormir e não sei o quê, entendeu? Mas como eu era muito competente, eu tinha que dar conta daquilo. E aí eu percebo que, por exemplo, a maternidade, ela é uma coisa, é justamente isso que você estava colocando. Se você tem que dividir aquele ser, você zela por ele. Mas assim, eu não estou 24 horas com aquele ser. Quanto mais vai crescendo, essa partilha, essa comunhão da responsabilidade da criação, não digo só do pai, não. Eu digo assim, da relação do professor, da relação da escola. Lógico que você vai buscar o melhor lugar para que essa pessoa esteja, mas você não tem controle do que ele vai viver naquele espaço, né? Então, o quanto é impotente isso. O quanto é impotente isso. E aí, foi aonde que eu comecei a aprender. Então, quando eu olho que eu estou muito numa energia, muito polarizada numa energia, e isso é para tudo, né? Eu estou dando o exemplo da competência e da impotência. Mas a gente pode usar para N energias, né? Raiva. E aí foi aonde que falou assim, não, olha, você tem que trazer que em alguns momentos você é impotente. E também aquela pessoa que não olha para a competência, ela fica só na ingenuidade. Então, ai, nossa, porque ela tem medo da responsabilidade que a competência traz também. Então, quando eu me coloco competente para aquilo, então o que eu tenho medo? Da responsabilidade. E quando eu tenho muita responsabilidade, aí eu fico conflitando com a impotência. E aí foi exatamente essa questão que você colocou. Então, como que eu olho para o meio? Então, qual que é o meio dessas duas energias? Qual que é o ideal para que eu opere? Não quer dizer que em um momento eu vou estar impotente e que no outro momento eu vou estar incompetente. Eu tenho que assumir as duas energias em mim. Mas qual que é o ponto de equilíbrio para que eu opere mais tempo que traz essa leveza? Aí não é nem a competência, nem a impotência. É a potência. Exatamente. Então, como que eu torno potência? Como que eu trago isso tudo, né? Trago essa pessoa que tem essa... olho para essa pessoa sem julgamento e olho que ela é potência. Como que eu vejo essa soberba toda e transformo em potência? Porque nós vamos ter que conviver. Essas duas partes vão ter que conviver. Então, e é muito difícil esse exercício. Olhar qual que é a polarização daquelas duas situações e qual que é o equilíbrio, né? E depois viver essa prática, né? Mas acho que aí também já entra o exercício do mediador. É um exercício diário. É aquilo que eu digo, né? Como eu acho que é a Camila que fala, né? O Júlio que diz assim, tomar pai e mãe é um exercício diário. Tomar de canudinho, né? Tomar de canudinho é um exercício diário, não é mesmo? Isso tudo é um processo. Um processo pessoal, seu. Você vai naquele processo e aí você vai percebendo. Por exemplo, uma das coisas mais difíceis que eu acho em qualquer profissão de ajuda é você se colocar no Salvador, Sim. Que é uma postura extremamente prepotente, que foi o que você falou. É você dizer assim para a pessoa, eu resolvo por você. Entende? E você não resolve nada por ela, porque só ela, só a própria pessoa, como o Bert Helling fala, só a própria pessoa tem força para resolver o problema dela, para criar o problema e para a solução do problema. Então, por exemplo, as aulas aqui que eu aprendi no Espaço CRI, com a Camila, com o Júlio, as ordens da ajuda, eu sempre volto naquelas aulas porque realmente, para eu colocar o meu pé no lugar da salvadora é um descuido. Eu aí. Eu tô lembrando aqui que a gente tá devendo um vídeo sobre as ordens da ajuda, mas, gente, vai acontecer. Calma, tá? Daqui a pouco a gente vai ter um vídeo aqui que a gente vai falar só sobre as ordens da ajuda que a gente tanto fala aqui no canal. Eu acho também interessante, talvez depois um vídeo também dessa questão, o que é tomar pai e mãe, né? Que também dá um... vai ser o especial do Dia dos Pais, hein? O especial do Dia dos Pais. Tomar pai e mãe, né? Então, mas, Sandra, assim, hoje a gente percebe assim, na sociedade que muitos dos conflitos, esses montes de conflitos que estão acontecendo pelo planeta,
vem muito ou de querer ter poder sobre, ou de não ter, como a gente pode dizer, empatia ou escuta. Como é que você vê esses conflitos que estão acontecendo hoje no planeta, assim, num geral? Bom, os conflitos sempre aconteceram, né, gente? Se a gente olhar o Egito Antigo para Roma então era extremamente... Se você começar a olhar para trás, você vai ver que o conflito sempre existiu. E realmente, dos fundamentos do conflito é realmente o poder. Eu olhar para você e dizer, não concordo com você e quero que eu tenha razão e você não. Uhum. E aí, se você continuar insistindo, eu venho com um canhão, com uma guerra, eu faço uma guerra. Porque eu quero que seja do meu jeito. Uhum. Entendeu? Isso eu acho que é de uma falta de flexibilidade, uma falta de olhar humano. Você pensar que essa pessoa tão desenvolvida, né, em cultura, de conhecimento por um lado, mas por outro, né? E a empatia é aquilo que eu digo, a empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque você não vestiu os sapatos dele, você não tem os mesmos valores que ele, né? Vocês são seres diferentes, histórias diferentes. Então a empatia é você olhar para a pessoa, se despir de todo julgamento, de toda crítica, você tem que se despir de você. Entendeu? Para eu poder olhar para você com empatia, eu tenho que me anular naquele momento, para poder acolher você, do jeito que você é. Entendeu? Porque muita gente fala de empatia, diz assim, empatia, eu me coloco no lugar do outro, ele mesmo se coloca, você se coloca, por exemplo, no lugar de um morador de rua, ainda mais aqui em Poços, com 10 graus na madrugada, não, você não se coloca porque você nunca esteve lá. Então você não sabe o que é passar por aquilo. Entendeu? Então eu acho que a maior parte dos conflitos hoje é exatamente aquilo que eu mostrei do 6 e o 9, é a pessoa querer ter razão e ela não ter um olhar humano. Né? Carl Jung, ele falava, para você poder tocar uma alma humana, só uma outra alma humana. Entende? Então você volta para o autoconhecimento, porque para você poder julgar, você tem que primeiro se julgar. Você não pode julgar o outro se você ainda não passou por aquilo. Na hora que eu coloco o exemplo do morador de rua, né? Pensa numa pessoa, né, que as situações que trouxeram para aquela pessoa o olhar de que aquilo era melhor que às vezes ela estar junto com os familiares. Que aquilo era uma opção melhor, né? Passar um frio de 10 graus, às vezes fugir da realidade com o vício, alguma coisa, porque o local, as situações, conflitos que ele viveu, às vezes um abuso, às vezes uma outra história. Então, assim, não tem como, né, você colocar o sapato do outro. Porque talvez aquilo que ele passou, a melhor opção era essa. Ser sistêmico. Né? É sistêmico. Então, assim, como que eu vou olhar e julgar? Então, assim, eu não quero dar esmola. Tudo bem. É uma opção sua. Eu não vou dar a esmola. E às vezes é uma questão que também não contribui, né? Às vezes você vai até desequilibrar essa ordem, né? Às vezes você... eu não quero contribuir, eu quero, de repente, que ele consiga encontrar caminhos diferentes. Mas também você ter a opção de dar ou não esmola não te dá a possibilidade de julgar. Olha lá, nossa, olha, parece um bicho e não sei o quê. E você não sabe a história, não sabe a origem, não sabe o porquê, quem que é aquela pessoa que está ali, né? E eu ainda te arrisco a dizer, hoje a maior parte dos conflitos são por falta de humildade. Humildade. A pessoa não tem humildade, entende? Para descer de um pedestal que não é dela, porque, veja bem, nós todos somos humanos, estamos no planeta Terra, somos todos iguais, aparentemente singulares, mas iguais, com as mesmas oportunidades. Por que você olha para uma pessoa que está numa situação inferior à sua e você se sente superior a ela? Sim. Sem saber se amanhã você pode estar na mesma situação? Você concorda? É o que o Bert Hellinger também fala.
Que o Eduardo falou, a vida é movimento. Uhum. É igualzinho aquele aparelho do CTI. Se ela tiver uma linha reta, é a Acabou. morte, acabou. Uhum. Então hoje você está aqui, amanhã você pode estar lá embaixo. Uhum. E amanhã você pode estar lá em cima e depois você volta. Uhum. Entendeu? Então a prepotência, a soberba das pessoas, dizer, não, é o que eu digo do lugar do Salvador, que é um lugar soberbo. E que a gente, quando a gente percebe, às vezes, a gente se coloca naquele lugar porque a gente acha que pode resolver Uhum. a situação. Que pode chegar ali e apresentar uma solução para um conflito que não é nosso. Que a gente não tem conhecimento nenhum. Uhum. Entende? Então a gente tem que se colocar numa posição de humildade, de escuta. O que é você escutar ativamente? É você escutar sem crítica, sem julgamento, sem filtro. Uhum. A gente diz que é escutar sem filtro. Uhum. Mas para você ter uma escuta ativa, você primeiro tem que ter se escutado e ter dito, Sandra, olha só. Entende? Uhum. Você não pode se misturar com aquele conflito. E a história também chega para o advogado meio como um telefone sem fio, né? Porque às vezes aquele acontecimento foi há 10, 5, 7 anos atrás. É como o cliente acha que E a foi, cada né? ano, esse conflito ele é renovado. Porque aquela pessoa não é a mesma de 7 anos atrás. Exatamente. Então, quando aquelas duas partes resolvem procurar um advogado, como diz o ditado, já passou muita água nessa ponte. Então, quando ela reconta a história, talvez a história ela já passou por... É como se tivesse passado por várias pessoas e aquilo ali que está tendo que ser mediado, às vezes não é o fato que aconteceu. Então, por isso é importante da escuta. O que é essa história, o que ela representa para essas duas partes hoje. Exatamente. Né? Exatamente. E que às vezes, por exemplo, o que era bom, no caso, por exemplo, que você colocou, um filho, às vezes ficou 5 anos longe da mãe ou do pai ali, por a questão daquele processo estar em andamento. Então, o que é ideal para esse filho hoje? Né? Então, esse tem uma outra condição, esse tem uma outra visão. Então, é olhar as partes. Né? E ainda tem mais, né, gente? Porque tem casais, né? Porque na área de família tem conflitos, não vou dizer nem casais, tem conflitos que eles se estendem para que as partes se mantenham ligadas. Entende? Então ele também está a serviço. Também está a serviço disso. Entendeu? É o Eu, por amor. exemplo, eu não... Exatamente. Amor. É o amor. É o que o Bert Helling fala. No fundo, o que as pessoas querem é o amor. Então, um exemplo, às vezes, um deles não quer mais o relacionamento. O outro vai lá e entra com processo, 2 processos, 3 processos, 4 processos. Para manter o vínculo. Mantém um vínculo com aquela pessoa. Aquela pessoa, às vezes, já tem outra pessoa, já está seguindo a vida dela, e aquela que se sentiu traída, frustrada nas suas expectativas, ela continua a provocar aquela pessoa sem se dar conta do tempo que ela está perdendo de refazer a vida dela. De um relacionamento maravilhoso, de né? um outro relacionamento, sabe? De ir para frente, de caminhar para frente. O que você vê muitas vezes nesses processos longos, e vários, é que as partes ali, elas ainda se mantêm unidas. Unidas. Quer dizer, o conflito acaba, ao invés de separar, Só une mais. soma demais. Entende? Une aquelas pessoas ali. É muito interessante, sabe, gente? Muito interessante. Eu gosto de estudar conflito porque eu acho que é uma coisa que faz parte da sociedade hoje. É uma coisa inerente do nosso dia a dia. Quantas vezes, às vezes, você, né, não tem um dia que você não tenha a oportunidade de criar um conflito. Ou de se envolver no conflito. Nem é meu, mas vou ali. Vou entrar lá. Exatamente. E às vezes você nem quer, mas às vezes Te a colocam, pessoa... né? Te colocam, que aí a pessoa vai te provoca, você às vezes não está num dia bom, aí você fala, pô, não é possível, gente, a pessoa quer que eu entre no... Nossa. E o como respirar, né? Deixa pra depois. O que é meu não nessa agora. História? O que eu posso contribuir, fazer, não posso entender também a impotência, né? Não posso contribuir, não tem mais o que eu possa fazer. Exatamente. Então, vou ficar, né? Porque a gente, eu no meu caso, né, eu sempre achava que tinha que partir para ação. Ação. E às vezes não é ter ação. É não ter.
É você olhar, é aquilo que eu digo, ter um olhar amplo, dizer o que é meu, o que é do outro, o que eu posso pegar de positivo do que o outro está me falando. Entende? Qual é? Se eu posso, às vezes a solução vem do outro, às vezes nem vem de você. Sim. E aí, se você prestar atenção, você fala, nossa, se eu olhar amplamente, eu não só vou crescer, que eu vou aprender a olhar 360 graus, ao invés de ficar só com aquela visão que a gente diz engessada, de não olhar nem para o lado. A tampa, né, do cavalo, tampa aqui só para olhar para frente, né? Exatamente. Você deixa de olhar tudo. Entendeu? Então, esse é um conflito positivo. É um conflito positivo que você pode olhar. Tem uma frase daquele do Albert Einstein que ele diz o seguinte: insanidade é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Sim, muito Entende? bom. Se você está com aquilo ali, só olhando para aquele ponto fixo, não o que você espera mudar? É um mudar? resultado diferente. Como é que você espera ter um resultado diferente se você mesmo não é flexível? As Gabrielas. E nós estamos chegando quase no fim, mas a gente dessa... sempre tem que fazer aquela pergunta especial que é aqui do canal. Sandra, dentro de toda a sua vivência como mulher, como advogada, enfim, mediadora, consteladora, o que ainda é possível criar? Eu acho que a gente ainda pode criar. Eu hoje estou investindo nas terapias holísticas, que eu acho que é a profissão do presente e futuro. Entende? Porque as terapias holísticas, elas lidam com energia. E nós somos energia. Nosso pensamento é energia. Nós somos vibração. Né? Então, hoje já está mais que comprovado cientificamente de que a sua vibração, ela vai atrair uma vibração que seja igual à sua. Então, hoje, o meu caminho, pelo menos, porque eu sou assim, gente, eu estou com 63 anos, mas eu não paro. E eu acho que eu acho isso legal em mim. Sim. Eu me admiro nisso, porque eu acho que eu não tenho que parar. Entende? Eu estou aposentada já pelo INSS, mas eu quero continuar. Tá com saúde, tá com vitalidade. Estou com saúde, estou com vitalidade, entendeu? E essa parte energética, vibracional, eu acho que vai ser a solução do futuro. Entendeu? Se a pessoa tiver noção da vibração dela, se ela tiver noção que se ela estiver vibrando o amor, ela só vai atrair o amor. E que se ela vibrar na raiva, ela só vai atrair a raiva. Se ela vibrar, ela vai atrair aquilo para ela. Eu acho que isso pode ajudar muita gente. Não só numa expansão de consciência, né? Porque hoje todo mundo fala muito na transição planetária, na transição humanitária, e as pessoas ficam perguntando, mas o que é isso? O que é você expandir a sua consciência? É você vibrar em energias boas. Né? Outro dia eu vi uma live que a pessoa disse o seguinte: o medo, a culpa e o apego são os maus hoje do mundo. E aí quando você busca em você, você fala, caramba, eu tenho medo, eu tenho culpa e eu tenho apego. Se eu conseguir tirar isso, ou pelo menos amenizar isso, né? Conseguir juntar aquilo ali e dizer, olha só, Sandra, controla o seu medo, controla a sua culpa, controla o seu apego, você não vai viver melhor? Nossa! Infinitamente melhor. Sim. Acho que tirando a culpa aí, já minimiza, né? Metade. Porque você não tem culpa de nada. Você, naquele momento, você fez o melhor. Com aquilo que você Com aquilo que você recebeu. Porque era a consciência que você tinha, era o conhecimento que você tinha. Não é? Então você recebeu e você fez... As nossas decisões são sempre certas pra gente, porque o grau de evolução que a gente estava naquele momento só nos permitiria decidir daquela forma. Entende? Agora, o medo, ele é uma vibração muito baixa. Porque o medo, ele te paralisa. E o medo, tanto quanto outros sentimentos, como o Bert Hellinger explica, ele tem o positivo e o negativo. Porque se você não tiver medo, você vai dizer, ok, eu vou atravessar... Vou pôr a mão no fogo. Ou vou atravessar a rua de olhos fechados, no trânsito. Então, o medo, ele é positivo também.
Ele tem a conotação negativa, mas ele tem a positiva, porque tudo é bipolaridade, tudo é polaridade. A raiva também, a culpa também. Porque também se você não tiver a culpa de nada, você pode se tornar até um serial killer. Entende? Entendeu o que eu estou dizendo? E o apego Porque também. eu posso fazer tudo, porque eu não tenho culpa. A culpa não é minha. A culpa não A é responsabilidade, minha. A eu não vou ter. responsabilidade não é minha. Tem uma palavra hoje que eu acho muito importante, que é a autorresponsabilidade. Que é a autorresponsabilidade sua, com você, com o outro e com o mundo. Entende? Se você jogar lixo, pegar hoje um saco de lixo e jogar aqui, você não está prejudicando, você está se prejudicando, você está prejudicando o outro, você está prejudicando o planeta, você está prejudicando a natureza, você está... E cadê a sua responsabilidade? Porque hoje as pessoas olham e dizem assim, não, a responsabilidade é do outro. É dos políticos, a responsabilidade é dos líderes, a responsabilidade e a sua responsabilidade. Porque todos nós temos responsabilidade, todos nós estamos numa mesma atmosfera, no mesmo planeta. A responsabilidade é igual, só que todo mundo quer jogar para o outro e tirar da sua. E o apego. Que o apego é aquilo que a Priscila falou, o apego ele traz muito controle. De você dizer, esta pessoa é minha. Entende? Este objeto é meu. Não, o objeto não é seu. Quando você morrer, você vai levar ele? Não. Mas cachorro tem gaveta. Exatamente. E aí você se Aquele apega. objeto está a serviço seu naquele momento. Seu naquele momento. E aí você fala, não, isso aqui é meu. Assim, isso cria uma infelicidade. Não é? Sim. Absurda, gente. Absurda. Eu, quando trabalhei o desapego, eu me senti tão liberta de dizer, isso não me controla mais. Entendeu? Mas um simples exemplo. Perdi o óculos outro dia na mata. Perdi o óculos. Aí eu fiquei chateada, fiquei um pouco chateada porque eu gostava, mas eu falei, gente, eu compro outro de repente mais moderno, ou quando eu puder, eu não vou me esquecer, sabe? Eu não vou perder o meu dia por causa de apego. Eu sempre brinco que assim, o óculos cumpriu a missão que precisava cumprir. Acabou, agora tá na hora de ter um óculos novo. Exatamente. Eu sempre brinco assim. Entendeu? Então, quando você começa a raciocinar Se foi, porque cumpriu, já foi, acabou. Essas vibrações são muito baixas. E quando você começa a se libertar delas, gente, é libertador. É leve. É leve, né? É leve. Você olha com leveza. Nossa. Entendeu? Muito bom. Gente, agradecer a Sandra. A gente ama todos os papos aqui, gente. Como a gente aprende. Às vezes a gente acha que tá fazendo vídeo aí pra vocês, mas assim, a cada aula, a transformação, a terapia é colocada em dia, né? Pessoal, muito obrigada. Obrigado, Sandra. Eu é que agradeço a vocês. Nossa. Que a gente fala, né, que tem um movimento que eu faço que é assim. Agradeço a vocês de alma e de coração pela oportunidade. Então a gente também. Pela sintonia. Pela sintonia que e é desde o início, né? Desde o início. Sim, eu fico impressionada. As pessoas dos 10%. Você olha, você já, né? Você já se identifica. E a impressão que eu tenho é que assim, há quantos anos a gente conhece? E não tem anos, né? É verdade. E aquilo faz um sentido, né? Nossa. É assim. E aqui a gente, assim, ó, um já foi mãe, já foi pai, já foi avô, um do outro aqui. E a gente vai pedir também pra você aquele favorzão de sempre. Se inscreva no canal. Gente, eu sei que você assiste, eu sei que você gosta, mas tem que inscrever no canal para ajudar a gente também, porque senão o canal não cresce e aí mais pessoas não vão ter essa informação, essas informações que a gente traz aqui que são tão maravilhosas. E a gente nem consegue prometer, né, essas coisas de youtuber. Se chegar a 1 milhão, a gente raspa o cabelo, né? Não, então assim, não vai acontecer. Pra gente garantir que a gente mantenha esse espaço para você. Curta, compartilha, deixe seus comentários também, né, se fez sentido para você esse bate-papo. Comenta aí, a gente vai prometer que vai dar um coraçãozinho em todos os comentários. E se for uma mensagem legal, a gente pode até comentar, hein? Ó, vai também lá no Instagram, segue o Podcri, segue a Sandra lá no Instagram também, que a gente vai deixar aqui nas legendas, né, os contatos da Sandra também. Tá precisando de mediação? E às vezes
está estudando direito, está fazendo advocacia, quer ter esse olhar diferente para mediação, a Sandra é super aberta, né, a poder dar dicas, a poder interessou nas PICs, né, sobre esse assunto que está a cada vez mais sendo aceito, tratando aí do direito. A Sandra, gente, é o contato ideal. E também agora, né, lembrando do Spotify, vai lá no Spotify, segue a gente, vai escutar, né, os áudios. Isso. E também tem o TikTok, gente. Os cortes aqui dos vídeos estão lá no TikTok. Então, segue todas as redes, encontra a gente lá. Vamos fazer o Podcri cada vez maior e chegar infinito e além, como diz o Buzz Lightyear. Está a serviço. Sim. Então, até a próxima. Até o próximo, gente. Tchau. Tchau, tchau.